Ao contrário do que se imagina à primeira mão, a democracia ela possui um caráter antiliberal. E quando eu falo antiliberal, é sobre questão da liberdade mesmo, não sobre o regime econômico. Isso devido ao igualitarismo que, como vimos no vídeo passado, ele sim está ali muito ligado à democracia. Muitos pensadores chegavam a afirmar que, em diferentes níveis, é claro, liberdade e democracia são opostos. Esses pensadores eles têm em comum o fato deles terem vivido, se não na gênese, pelo menos no campo das ideias, no sucesso ali, na ascensão dos regimes totalitários do século XX, principalmente o italiano e o alemão. Entre eles, Heinrich Chamberlain, Christopher Dawson, que eram historiadores, Ortega Gasset, Carl Schmitt, Weber, Hans Kelsen, entre outros. O Edward Heimann, que foi contemporâneo do Kenneth Lenin, portanto, do regime alemão lá da década de 30, 40, ele chegou a escrever: o verdadeiro hitlerismo se considera tanto a verdadeira democracia como o verdadeiro socialismo. O que é verdade, o próprio Hitler afirmou numa entrevista ao The Guardian que ele era o verdadeiro socialista, que inclusive ele vai afirmar nessa entrevista que o Karl Marx ele deturpou o socialismo, que o socialismo é uma instituição alemã que ele trouxe o verdadeiro socialismo ali para a Alemanha. E por pior que seja admiti-lo, há certa verdade nessa convicção. O que importa notar, porém, é que Hitler jamais se declarou representante do verdadeiro liberalismo. O liberalismo tem a seu favor o fato de ser a doutrina mais odiada por Hitler. O que acontece, né? Isso vai um pouco na contramão que muitos pensam. Muitos falam que o Hitler odiava as ideias marxistas e de fato odiava, mas pelo caráter internacionalista. É importante notar isso. O nacionalsocialismo que o Hitler defendia, que não era só na Alemanha, né? O alemão é um dos nacionais socialismos que ocorreram na Europa naquele período. Ele não se opunha à questão do socialismo, ele se opunha à questão do internacionalismo. É importante deixar isso claro. Assim como o próprio Vargas, que perseguiu comunistas, não é que ele odiava a ideia do comunismo, ele também odiava a ideia do internacionalismo. Agora, vamos notar aqui. O historiador William Leck escreveu em 1896. Nos dias atuais, nenhuma verdade é mais incontestável e evidente de que o amor existente entre as democracias e o autoritarismo. Em todas as democracias modernas, podemos testemunhar um contínuo aumento da autoridade do Estado e dos campos da vida por ele regulamentados. Incontáveis medidas restritivas vão lentamente cerceando as possibilidades do indivíduo. A burocracia avoluma-se, aumenta o número de cargos oficiais e as responsabilidades de cada um são triplicadas. O valor dos impostos, que não passa de mais de uma restrição à liberdade, também aumenta drasticamente. Ou seja, essas ideias autoritárias que nós pensamos que tem a ver apenas com ditaduras, elas advêm da democracia. Isso já era notório no século XIX, como acabamos de ler aqui. Tá? A questão da falta de liberdade devido a questões igualitárias não necessariamente ela é tão direta assim. Tá? O já citado Stuart Mill, apesar de ter tido acesso a uma visão equivocada da China ali na sua época, ele não errou quando ele escreveu o seguinte: o regime moderno da opinião pública faz, de modo caótico, o que sistemas políticos educacionais chineses fazem de maneira organizada. E, a não ser que a força individual consiga levantar-se contra esse fardo, a Europa, mesmo com sua nobre antecedência e seu cristianismo confesso, há de tornar-se uma nova China. O que manteve a Europa salva até o momento?
o que fez com que os países europeus progredissem, em vez de estagnarem como boa parte da humanidade, não foi nenhuma virtude especial. O que seria caso existisse uma consequência e não uma causa, mas antes a grande diversidade de cultura. Ou seja, ele está falando aqui algo que até conversa com o vídeo passado, que é a questão da opinião pública. Tá? A opinião pública como também um agente de tirania. E aqui ele também fala contra a uniformização que falamos também no vídeo passado. O que salvou a Europa, segundo ele, de não estagnar, como outras sociedades estagnaram, foi justamente a diversidade de pensamento. Barhofen ficou apavorado, né, com os efeitos políticos do igualitarismo, quando ele viu aquilo, que é um outro pensador, mas com que as massas farem agora, que se haviam, ele questiona, né, o que as massas fariam agora que haviam se libertado das amarras da fé? Ele temia que a liberdade fosse sacrificada em nome de um furor irracional e sentimental. E aí, né, meio que uma previsão do que acontece hoje. Você tem o avanço do Estado laico, como aconteceu na Grécia. Você elimina aquelas questões transhumanas, né, que estão acima dos humanos. Você fica ali tendo o humano como a régua de todas as coisas, que é o abandono da fé. E aí você tem essa questão da igualdade, a questão da democracia, só que as massas elas não são necessariamente racionais. Elas se movem por questões advindas do sentimentalismo ou outras questões mais baixas, e não a razão. E ainda sobre isso, temos aqui uma fala do Tocqueville sobre a nossa sociedade. Os imperadores possuíam, é verdade, um poder imenso e sem contrapesos que lhes permitia se entregar livremente a bizarrices de suas tendências, e empregar a força inteira do Estado para satisfazê-las. Muitas vezes sucedeu que abusassem desse poder para tirar arbitrariamente os bens ou a vida de um cidadão. Sua tirania pesava prodigiosamente sobre alguns, mas não se estendia à maioria. Prendia-se a alguns objetivos principais de maior envergadura e negligenciava o resto. Era violenta, mas restrita. Parece que, se o despotismo viesse a estabelecer nas nações democráticas de nossos dias, ele teria outra característica, seria mais amplo e doce. Degradaria os homens sem atormentá-los. Ou seja, ele fala que sim, que nos governos imperiais, o imperador, né, aquela figura de poder, ele exercia uma força, só que contra um número reduzido. O seu alvo era um número reduzido de pessoas. A maioria ele não ligava muito. Com a democracia, esse poder arbitrário ele ser exercido de forma mais amena, quase que imperceptível. E como ele fala, doce, mais amplo e mais doce. Ele atingiria mais pessoas, porém de forma como a gente vê no meme, né? Uma bota esmagando essas pessoas, a pessoa fala, fascismo, uma bota esmagando as pessoas. Aí no quadrinho do lado, uma bota ali com uma paisagem bela, um monte de estrelinhas esmagando as pessoas e as pessoas comemorando. É mais ou menos por aí. Um poder arbitrário exercido, porém de uma forma assim mascarada, que as pessoas aceitam. E aceitam mesmo, podemos ver nos dias de hoje. Nem mesmo os EUA, né, os Estados Unidos, tão conhecidos, sobretudo no passado, pela questão da liberdade, eles eram tão livres assim. O próprio Tocqueville, ele já via naquela época, que os Estados Unidos ele possuía uma tirania tremenda, tá? E exercida pela opinião pública. Note-se. Cadê o que ele escreveu aqui sobre isso? Não conheço um país com menos independência intelectual e liberdade de expressão do que os Estados Unidos.
Na América, o pensamento majoritário conseguiu cercar as capacidades intelectivas do indivíduo como uma muralha impenetrável. A Inquisição nunca foi capaz de impedir a circulação de livros contrários à fé professada pela maior parte da população. A lei da maioria tem muito mais poder nos Estados Unidos, onde for extinta até mesmo a vontade de se publicar livros que a contrariem. Ou seja, ele chega a comparar que a Inquisição foi branda em relação à opinião pública. Por quê? A opinião pública, ela tira a vontade de se manifestar sobre o que se pensa. Aqui ele estava falando dos livros. Hoje, na nossa sociedade, nós podemos ver de outras formas. Pessoas que são silenciadas e a população que pede para que elas sejam presas por conta de seja uma opinião, seja uma piada, etc. Então, a opinião pública ela é muito mais tirana, inclusive do que a Inquisição, o Tocqueville chegou a afirmar. E ainda sobre isso, o Stuart Mill ele escreve: por si só a intolerância social não mata ninguém e não exclui nenhuma opinião. O que ela faz é tão somente desestimular os homens a propagarem seus pontos de vista. Ou seja, não é aquela coisa física, não é uma perseguição física, é uma coisa que já arranca a liberdade da raiz. O que nós vemos hoje, inclusive, é manifestações a favor de que você tire os meios de vida daquelas pessoas que compartilham ideias que vão contra a maioria. E eu gostaria de ler também aqui sobre um livro, uma parte do livro do Edmund Burke, apesar de eu não concordar ali, eu achar problemático ali considerar o Edmund Burke o pai do conservadorismo, mas alguns pontos ali podem ser sim aproveitados e são interessantes. Aqui no livro dele, Reflexões sobre a Revolução da França, ele escreve: de uma coisa eu tenho certeza. Em uma democracia, a maioria dos cidadãos é capaz de exercer as opressões mais cruéis sobre a minoria sempre que fortes divisões prevaleçam nesse tipo de política. O que deve acontecer muitas vezes. A opressão da minoria estender-se-á a números muito maiores e será exercida com muito maior fúria do que jamais aconteceria sob o domínio de um único cetro. Ou seja, a opinião pública ela tem um poder mais esmagador contra opositores do que qualquer imperador, do que qualquer rei. E de fato exerce. Mais uma vez, os convido a analisarem a nossa situação atual aqui no Brasil. Em uma perseguição popular, suas vítimas estão em uma condição muito mais deplorável do que qualquer outra. Sob um príncipe cruel, elas têm a compaixão amena da humanidade para amenizar a dor de suas feridas. Têm os aplausos do povo para animar sua generosa constância ao suportar seus sofrimentos. Mas aqueles que estão submetidos à injustiça das multidões são privados de toda a consolação externa. O que ele está falando aqui? Mesmo quando um rei, um príncipe, um imperador punia alguém severamente, ele ainda tinha a compaixão do povo. Hoje, o que nós vemos hoje, com a democracia, eu falo hoje inclusive aqui no Brasil, mas não só, são aqueles que têm opinião diversa, eles são totalmente ali escorraçados e a própria população quer o pior, deseja o pior para eles. Ou seja, quem nunca ouviu falar? Fascista se trata na ponta do fuzil, sem nem saber o que é fascismo direito e etc. Eles parecem ser desertados pela humanidade, arrasados por uma conspiração de toda a sua espécie. Mas, admitindo que a democracia não tem essa tendência inevitável à tirania de partido, que eu suponho que tenha, ou seja, ele fala que... Aliás, deixa eu terminar o texto. Suponho que tenha, e admitindo que possua tanto bem nela quando pura do que estou certo de que possui quando combinada outras formas, será que a monarquia, por outro lado, não tem nada que a recomende? Ou seja, será que, mesmo que a democracia ela não tenha essa tendência ali à tirania do partido, será que ela não pode
pegar nenhum aspecto da monarquia. Ele chega a citar, sobre esse último aspecto que eu li, um autor que ele não gosta muito, mas que nesse ponto ele concorda, que é o Bolingbroke. Ele diz que prefere uma monarquia a outras formas de governo porque você pode melhor enxertar qualquer coisa da república em uma monarquia do que qualquer coisa da monarquia nas formas republicanas. Ou seja, uma monarquia, um regime monárquico, ele é aberto, ele abarca em si outras formas de governo que não só monarquia. O exemplo da própria monarquia brasileira, que tinha em si aspectos de república. Você tinha um parlamento, você tinha a Constituição, 4 poderes. Agora, a república, ela é incapaz de abarcar em si aspectos da monarquia, aspectos positivos da monarquia. Agora vejam o que eu falei nesse vídeo. Quando eu falei em que a democracia ela tem aspecto antiliberal no sentido das liberdades, veja que eu citei que esse aspecto muitas vezes vem do próprio povo, não necessariamente do partido, de um partido. Um partido ele se alimenta, ele pode instigar o povo a ter essas ações antidemocráticas, e ele se alimenta sim dessa postura, mas ele não age sozinho em relação a isso. A própria população ela tem atitudes antidemocráticas e, como nós vemos hoje, os maiores defensores da democracia são aqueles que mais perseguem opositores. Basta ver o cenário atual do nosso país. Boa tarde a todos e até a próxima.